Vamos lá. Então, vocês estão ouvindo um barulho aí? Parece que é um ventilador aqui voltado para mim, acho que é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Cláudio, você está aí? Tá, né? Nós fechamos a questão do Apocalipse, né, Cláudio? Fechamos. Nesse momento, né? Ok. Quando vocês estiverem estudando o Novo Testamento 3, aí vocês vão ver de fato, assim, diretamente a questão do Apocalipse. Hoje a gente está vendo o cânon, né? A questão da aceitação, da escrita, do texto, das críticas, né? Que os textos sofreram e sucessivamente. Tá, então, pessoal, vocês vão ler o texto, né? Claro, já passei para vocês, lá tem muito mais informações, tem como a gente ler aqui o texto para vocês, a gente passa essa explanação panorâmica, né? Para vocês irem aí se familiarizando e quando for ler o texto de novo, ter uma clareza maior. Professor, agora nós vamos ver sobre a vida de Jesus? Sim, agora é o segundo momento. Eu vou compartilhar com vocês. Preparei aqui alguns slides. Professor, mas aí o senhor quer a aula sobre o cânon, que são 11 perguntas, mais essas 7 perguntas da aula sobre Jesus, tudo para a semana que vem? Faz assim, ó, vamos escolher 3 de cada, você escolhe 3 de cada. Pode ser assim? Para mim está ótimo. Fica bom, né? Aí a senhora escolhe a que a senhora mais se identificar com ela. Tá ok. Mas a senhora sente mais liberdade para escrever, para responder, tá? Tá Não bom. só a senhora, mas todos os demais. A não ser que os meninos não queiram, né? Aí, Às vezes eles querem responder todas, né, professor? Sim, eu não quero tirar esse direito deles. Não pode tirar, principalmente para o Cláudio, que eu tenho certeza que está afoito aí. Então, assim, eu não posso tirar esse desejo da pessoa que queira fazer, né? Aí então, vamos lá. O mínimo é 3, tá? O máximo são todas, tá bom? E aí você pode ficar à vontade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso segundo momento. Professor, agora é o capítulo 5? Sim, senhora. É sobre a vida de Jesus, né? É isso mesmo. Capítulo 5. Eu mandei o texto também para vocês, né? Mandou, aí eu estou querendo ver se está batendo aqui com o livro. Se o texto que o senhor mandou é do mesmo do livro. Pois é, mas bateu ou não? Eu não olhei o texto todo, só olhei só o primeiro que fala do cânon. Agora essa parte aqui de Jesus eu não vi, não. Tá bom. Vocês estão vendo aí a tela azul? Estou. Tá ótimo. Então, pessoal, aqui está. Eu escolhi essa foto, né, de propósito, porque essa foto ela demonstra, né, através de figura, de imagem, a pessoa de Jesus, né? Essa imagem, inclusive, é a imagem que João tem no Apocalipse, de um leão e um cordeiro, né? Então, Jesus é o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Pois bem, então vamos continuar. A internet está devagar, por isso que ela está travando aqui. Bem, é o seguinte, os
estudiosos vão falar da vida de Jesus e eles vão tratar de alguns assuntos, alguns eixos, né? Eixos de conceitos. Eles vão falar das fontes, a alta crítica, o estudo da vida de Jesus, e aí nós temos um resumo depois. Então, esses aqui são os eixos da nossa discussão, né? A gente vai ver esses 3 eixos aqui principais, e o próximo capítulo que no caso a gente vai ter que pular ele, né? Por uma questão de espaço mesmo. E depois eu aconselho vocês lerem o próximo capítulo, que é sobre o ministério de Jesus, né? Então vamos lá. As fontes. As fontes que falam de Jesus são 2. Quais são? Vocês estão comigo aí? Bíblicas e extra-bíblicas. Exatamente. Então, as bíblicas, elas são, né, como o próprio nome já diz, elas são as principais fontes de estudo, né? Nós temos os evangelhos, as cartas ou epístolas, que são os livros, né, as fontes bíblicas. Os evangelhos, eles contam a história da salvação, né? A história de Cristo, né? Eles não pretenderam escrever uma biografia de Jesus, né? É por isso que você não tem todos os detalhes, né, particulares, digamos assim, da vida de Jesus, porque não foi a pretensão, né, o objetivo desses escritos. As cartas de Paulo também, ou as cartas gerais, a intenção deles era explanar, ensinar, né, a respeito, ou reforçar ou corrigir algum erro doutrinário, né? Era questão mais doutrinária, mais teológica. Também eles não tinham a pretensão de falar sobre a pessoa de Jesus, certo? As extras bíblicas, nós temos algumas coisas assim, o pessoal fala que são poucas coisas acerca de Jesus, né? Poucas notícias. Mas nós temos o historiador Flávio José, nós temos o Talmud babilônico, e nós temos os escritores romanos, como Plínio, Jovem, Tácito, Suetônio e Luciano. Esses escritores romanos, eles falaram um pouco sobre o profeta, né, que apareceu lá em Israel, que chamava a atenção da multidão, fazia milagres. Então, quando eles falavam isso, é bem provável que o Ganser traz alguma citação de algum deles, né, no texto. Você pode, na leitura aí, você pode até localizar alguma citação de Plínio, de Tácito, de Suetônio, quando eles citam a pessoa de Jesus. Eu vou até pedir vocês, como teólogos cibernéticos, eu vou até pedir vocês que olhem para mim aí no Santo Google, coloca aí, citação de Jesus por Plínio Jovem. Vê o que é que tem na internet de citação de Plínio Jovem, acerca de Jesus. Vão olhando aí para mim. Vamos fazer um exercício aqui na prática. Vocês estão olhando? Sei que está todo mundo ligado aí mesmo. Vai lá, Osalito. Citação do quê, professor? Citação de Jesus? De Jesus por Plínio Jovem, ou por Tácito, ou por Suetônio, ou por Luciano, que foram os escritores romanos. Vê se acha alguma coisa na internet. Citação de Jesus. Vocês podem usar outro termo também. Eu dei só um exemplo, né? Vocês podem usar outro termo, outra expressão para pesquisa. Encontraram alguma coisa? É sobre Jesus ou sobre os cristãos? Porque eu achei aqui uma citação dele sobre os cristãos.
Não sei se é essa. Faz assim, eles afirmam que sua única culpa, seu único erro era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado. Seria esse? Não. Quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo. Não é aí, isso. sim, aí eles falam, aí nessa citação já fala, né, a respeito de Cristo, Eu acho. mas Deixa eu está ver falando de se forma tem indireta. mais coisa aqui. E aí? Cláudia, achou alguma coisa, Cláudia? Rafael? Aqui achei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Abri aqui. Quem mandou esse texto aqui foi a Yasmin. Foi você, Yasmin? Ela tem aqui, ela mandou uma citação. A Yasmin mandou aqui no chat. Não sei se vocês conseguem ver aí também. Sim. Diz o seguinte: para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas, comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristo, é isso aqui mesmo, Cristo, eles escrevem o nome errado, né? Porque eles não sabiam como é que escrevia. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma, né? Essa superstição que está aqui da citação é acerca da ressurreição de Cristo. Eles falavam que era uma superstição dos primeiros cristãos, né? Então, obrigado, Yasmin. Então, aqui, ó, é Tácito que escreveu isso. Então, nessa citação, ele fala aqui da pessoa de Cristo, né? Ele diz Cristo, que deu origem ao nome cristão. Muito obrigado, Yasmin. Então, esse aí é Tácito. Mas, se você for pesquisar, você vai achar também outras citações, né? Do Plínio, do Suetônio, e etc. Do Talmud babilônico, de Flávio Joséfo, né? Ou Flávio Joséfo. Você vai encontrar também algum momento em que ele é um historiador judeu, ele não era cristão, né? Então ele era mais secular do que um religioso, digamos assim. E daí ele fala sobre a pessoa de Jesus. Tá, nós temos também os ágrafos, né? O que eram os ágrafos? Os ágrafos são declarações, né, registradas fora dos evangelhos, né? Nós fizemos aqui já uma citação, né, quando a gente falou do cânon, que é aquela que Paulo usou, né? Paulo usou uma citação, um ágrafo, né? Ou seja, uma citação de Jesus fora dos evangelhos, uma fala de Jesus, né? A gente tem que separar. Aqui, esse ágrafo não é a mesma coisa que Tácito, por exemplo, citou, né? Tácito citou os fatos que estavam acontecendo, né? Falou de Cristo, falou lá dos cristãos, falou da superstição, falou de Nero, ele estava falando dos fatos. O ágrafo é uma fala de Jesus, né? Jesus falou, porém, isso não foi registrado em nenhum lugar do Evangelho. As margens de antigos manuscritos do Novo Testamento. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? O amanuense, ao escrever o texto, ele também fazia anotações à margem do manuscrito, né? E essas anotações, muitas delas não vieram para dentro do texto, elas ficaram anotações marginais, ficaram à margem do texto principal. Então, tem muita coisa que os autores citaram e não está lá dentro do texto, mas estava numa margem de um manuscrito, né? Então, também, essas fontes também são fontes que falam da pessoa de Jesus, né?
uma pessoa real. Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso para mostrar que Jesus, de fato, existiu. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo aí do Dr. Rodrigo, depois você vai lá na plataforma e assiste, né? É só um subsídio para te ajudar, é onde o Dr. Rodrigo vai falar, né, da pessoa de Jesus, né? Jesus, o homem, o nascimento, a humanidade de Jesus, a existência dele, né? E etc. Outra fonte, né, são as fontes, são coletâneas de declarações, né, declarações de Jesus fora dos evangelhos canônicos. Né? Tem essas declarações de Jesus nos papiros, né, de Oxirrinco, e também no Evangelho de Tomé. Esse evangelho ele foi descoberto em Nag Hammadi, né, no Egito, em 1945. É claro que esse evangelho de Tomé ele não foi, né, colocado no cânon, mas lá tem uma narração, declarações de Jesus, que esse suposto Tomé escreve lá nesse evangelho, né? Eu quero deixar isso bem claro, que esse evangelho de Tomé foi um escrito apócrifo, né? Ele não foi considerado inspirado, certo? Mas ele existe, é um escrito que foi encontrado, e lá nesse escrito tem essas declarações que dizem ser de Jesus, né? Os evangelhos apócrifos, né, como eu disse, apresentam um quadro misto de crenças heréticas e imaginações piedosas, especialmente ao fornecer detalhes da infância de Jesus, no intervalo entre sua morte e ressurreição, acerca das quais os evangelhos canônicos fazem silêncio quase total. Eu já vi algumas coisas, não sei se vocês já viram, alguns comentários, que mostram no Evangelho de Tomé, falando da infância de Jesus, né, as brincadeiras que Jesus fazia quando criança, né, com os pássaros, ressuscitando pássaros, essas coisas assim de criança, né, meninice, e diz que lá no Evangelho de Tomé tem essas narrativas. Mas são, como diz aqui, são imaginações, né, são algumas coisas da infância. Então, não são fontes confiáveis, né, professor Carlos, para a gente poder citar numa pregação ou falar alguma coisa. Não, de forma nenhuma. Na verdade, são crenças heréticas, né? Isso realmente não cabe a gente, como cristão ortodoxo, citar, a não ser que você cite no sentido de refutação, né? De repente, você está fazendo uma refutação, irmã Silvana, aí você pode citar. Se você tiver, por exemplo, acesso ao texto do Evangelho de Tomé, você pode pegar uma passagem lá e refutar, né? E aí você deixa isso bem claro na sua fala. Aí você pode, sem problema. Agora, nós temos um outro ponto aqui, que esse, sim, é o mais, no caso, é o mais complicado sobre a pessoa de Jesus, que é a alta crítica. A alta crítica. A alta crítica, ela vai tentar derrubar tudo que a teologia, até o século XVII, acreditou. Né? Porque a alta crítica ela nasce no século XVIII, né? A partir do século XVIII. Então, primeiro ponto, o primeiro ataque é o problema sinótico. Né? Eles falam que as passagens, né, dos evangelhos sinóticos são tradição oral e que foi fruto da imaginação dos primeiros cristãos, né? Foi só uma criação do imaginário. Segundo ponto, dentro dessa alta crítica,
é a hipótese de Chris Bach. Ele fala que Mateus foi escrito primeiro, Lucas utilizou-se de Mateus e Marcos, escreveu uma combinação dos dois. Ele inverte aqui a ordem, né, da escrita. A gente sabe que foi Marcos o primeiro a ser escrito, e ele levanta esse questionamento dizendo que não foi Marcos. E a terceira é a prioridade de Marcos. Mateus e Lucas se valeram de Marcos para produzir seus escritos. Como se diz, é o conhecimento mais aceitável, né? A informação mais aceitável é a letra C, e realmente Marcos tem essa prioridade. Então, essa letra C é para refutar esses dois pontos da autocrítica, né? A hipótese que, né, que é a palavra fonte, ela começa com que, né, em alemão. Então, semelhanças entre Mateus e Lucas no material didático são não encontradas em Marcos, por exemplo, o Evangelho de Tomé. O que é que estão dizendo? Estão dizendo que tem algumas coisas que estão nos evangelhos de Mateus e Lucas que não são de Marcos. Então, estão questionando que os dois escritores tenham realmente usado Marcos. Por exemplo, eles falam que tem algumas coisas no Evangelho de Tomé que não estão registradas nos evangelhos. Isso aqui é fácil de ser superado, né? Quando os escritores Mateus e Lucas utilizam o Evangelho de Marcos, eles não fazem uma compilação, né? Ou seja, eles não vão pegar simplesmente repetir o conteúdo de Marcos. É claro que eles vão usar as informações de Marcos como um padrão, né, como um esboço, e vão colocar ali a sua participação, né, a sua autoria dentro de seus próprios evangelhos, porque Mateus tem a sua linguagem, Lucas tem a sua linguagem, Mateus tem em mente os seus destinatários, Lucas também tem em mente os seus destinatários, né? Então, é claro que vai haver pontos que vão diferenciar, né? Isso é muito claro. Seria complicado se realmente fosse uma repetição literal de todo o conteúdo nos três evangelhos. Aí não teria necessidade de ter o evangelho de Mateus, Lucas, se eles fossem repetir literalmente tudo que tem em Marcos, né? Ou se não tivesse nenhum acréscimo, digamos assim, nesses dois evangelhos. Então, isso aqui também é fácil de ser superado. O desenvolvimento de Marcos, né? Outra proposta de Streeter, que adiciona Marcos e aqui o documento M, as declarações de Mateus, e o documento L, relativo ao material usado por Lucas. Quer dizer, isso aqui só serve para complicar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que existe, então, uma segunda fonte, e essa segunda fonte é chamada ML. M para as declarações de Mateus, que não tem em Marcos, e L para as declarações de Lucas, que não tem em Marcos. Então, mas isso não tem lógica, não tem cabimento, né? Outra questão é a tarefa, né? Que eles falam de tarefa. Os cristãos primitivos não dispunham de nenhum dos 4 evangelhos. Estudiosos alemães propuseram inferir, mediante análise literária dos evangelhos, como seria a tradição oral concernente a Jesus. O que ele está dizendo nessa frase? Estão dizendo o seguinte, que a tradição oral que tem nos evangelhos não é a verdadeira tradição oral a respeito de Jesus. Então, olha só o que é que esses teólogos alemães estão querendo dizer. Estão dizendo o seguinte, o que temos registrados nos 4 evangelhos não fazem parte da tradição oral
sobre Jesus, né? Então, sobre a crítica da forma dos evangelhos, eles vão falar sobre a metodologia, como o texto foi classificado de acordo com a forma e o uso na igreja primitiva. Eles usaram a perícope, né? Isso aqui é verdade. O que é a perícope? A perícope, ela é um texto único. São divididos nas seguintes categorias. Nós temos essas categorias aqui, né? Aqui na letra I, são essas 4 categorias, né? Apotegmas, paradigmas, narrativas ou narrativa de afirmações. O que é uma perícope? Eu não sei se vocês já chegaram a ver sobre isso. A perícope, ela é aquele pedaço de texto que a gente tem nos evangelhos. É muito usado a perícope. A perícope, ela é aquele pedaço, aquela parte por exemplo, da história. E o evangelho, ele é cheio dessas perícopes, né? Dessas unidades de texto. Quando você for ler, você vai perceber. Por exemplo, ele tem a perícope da mulher adúltera, né? Que foi pega em adultério. Ali é uma perícope. Você vê que quando ele termina de falar aquela história, o assunto muda, né? Ele parte para outra afirmação, para outro ensino de Jesus, ele parte para... Então, por que o texto ficou assim? Porque eles foram sendo escritos por memória. Por exemplo, alguém chegava, alguém procurava, vamos colocar aqui a irmã Silvana naquela época. Chegava lá na irmã Silvana e dizia assim: irmã Silvana, só lembra daquela história de Jesus, quando ele perdoou aquela mulher pega no ato de adultério? Só lembra como é que foi a história, como é que aconteceu? Eu lembro. Eles pegaram a mulher no ato do adultério, levaram na presença de Jesus. Jesus estava agachado, escrevendo no chão. E aí chegaram, apresentaram a mulher. Jesus perguntou o que era, eles afirmaram e tal. Aí a irmã Silvana contou essa história, outra pessoa contou do mesmo jeito. Eles escreveram aquela parte da história. Então, como era a tradição oral, então é natural que fosse feito assim, dessa forma, através de perícopes, de unidade de textos, né? Relatos de milagres, usadas como modelo para as atividades dos curadores e exorcistas cristãos. Isso aqui eles estão criticando, dizendo que existe um padrão do relato de milagre, né? E que esse padrão ele era usado por todos os escritores, não só os escritores bíblicos, né? Declarações e parábolas, usada para instruções catequéticas. É o seguinte, eles usavam as parábolas e as declarações, né, as afirmações de Jesus, para ensino, catequese que é ensino, né? Lendas, eles falam que a lenda era usada para exaltar a grandiosidade de Jesus. Então, quando eles, por exemplo, eles estão criticando, chamando de lenda, quando Jesus caminha sobre as águas, ele diz que aquilo ali foi uma lenda usada para engrandecer, né, para exaltar a pessoa de Jesus, né? Outra coisa, a história da paixão, ele diz que essa história ela era contada por ocasião da celebração da ceia ou em pregações evangelísticas. Então, eles pegaram essa história que era contada em todo o sermão e aí transcreveram essa história para o texto bíblico. O desenvolvimento, né? Nós temos aqui alguns autores. Nós temos aqui esse Wellhausen, perito no Antigo Testamento, um dos grandes defensores da crítica da forma, especificamente dos evangelhos. Eu estou apresentando os autores, os escritores que criticam os evangelhos através da crítica da forma.
Esse Smith afirmou que o arcabouço geográfico cronológico do Evangelho de Marcos partira da pena inventiva do próprio Marcos. Está dizendo que Marcos inventou a geografia, né? Onde decorreu todo o evento do Evangelho. Está criticando. O Bultmann, que, em suma, é um dos mais ferrenhos críticos, e tem muita gente boa lendo os escritos de Bultmann, né? E maravilhado pela forma como ele dialoga, né? Porque esses escritores alemães, eles são muito bons para escrever, gente. Então, se você começar a ler os escritos dele, você vai ficar apaixonado. Então, Bultmann conclui que quase toda a tradição dos evangelhos não passa de invencionice, ou achava-se altamente distorcida. Conforme pensava, era necessário demitizar os evangelhos a fim de tornar a mensagem cristã aceitável para o homem moderno. É aquilo que eu falei para vocês. Eles tentaram tirar tudo que era milagre, tudo que era operação divina, poderosa, alguma coisa assim, para tornar a mensagem cristã mais aceitável ao homem moderno. Então, eles, na verdade, quiseram tirar da Bíblia todo o seu centro, né? Todo o sua história central. Crítica da forma ainda, a avaliação. Qual a avaliação do que foi discutido até aqui sobre a crítica da forma dos evangelhos? Eu estou perguntando para vocês, como que a gente avalia essa crítica? De que forma nós podemos discutir com esses críticos, né? Eu estou apresentando a vocês aqui um conteúdo que vocês vão ter que lidar com eles. Os teólogos liberais estão aí, né, estão ativos e estão trazendo essa crítica, que é uma crítica assim pesada, né? O querigma, o Dodge criou um padrão e deu o nome de querigma, que é um vocábulo originado do grego que significa proclamação. Dodge afirma que à medida que as testemunhas oculares iam morrendo, os evangelhos iam sendo escritos para formarem um registro permanente, né? Então, quer dizer o seguinte, que para que a proclamação do evangelho não morresse, a igreja, então, escreveu um texto e chamou esse texto de evangelho, para que não morresse a igreja. Na verdade, a igreja produziu esse texto. A contribuição da crítica da redação encontra-se em seus métodos de identificação das formas em que o evangelista tomaram materiais sobre Jesus anteriores a eles e os ajustaram às necessidades de seu tempo e circunstância. O perigo da crítica da redação reside em sua tendência de negligenciar a importância de tradições mais antigas, como tais, importância evidenciada no fato de que, para esses evangelistas, tais tradições valiam a pena incorporar, ajustar e aplicar. Isso aqui é perigoso, essa crítica da redação fala isso, e é perigoso essa afirmação, porque dá a entender que os evangelistas manipularam as informações a seu bel prazer. Ajustaram, incorporaram, acrescentaram. Então, isso aqui também é uma crítica muito pesada. Outros tipos de crítica, nós temos a crítica da composição, ela atenta para com a tradição, foi ordenada e recebeu acréscimos, né? Quer dizer, quase a mesma coisa da anterior, né? Recebeu acréscimo, estava escrito. Crítica da narrativa, busca estabelecer o enredo do evangelho. Crítica da tradição, rastreia a origem e o desenvolvimento dos temas teológicos presentes nos evangelhos. Crítica retórica, evidências da parte da persuasão na apresentação da tradição. Crítica literária, impacto do estilo sobre a mensagem dos evangelhos. E a crítica do gênero faz as seguintes perguntas. O que é um evangelho? Em que medida difere de outros livros de gênero semelhante? E por que difere? Crítica do cânon significa que um evangelho tinha
comparando com outros livros bíblicos. Crítica das tendências, influências das controvérsias teológicas na igreja primitiva. Crítica das ciências sociais, influências dos contrastes sociais. Crítica antropológica, apresentar aos leitores atuais os modos culturais distintos de pensar e de agir refletidos nos evangelhos. Crítica da resposta do leitor, examina os esforços para entender os evangelhos e a atuação especial à leitura das entrelinhas. Essa crítica aqui diz o seguinte: o evangelho foi escrito para que o leitor desse a ele o seu significado. Eu quero que você reflita sobre essa frase que eu falei. Ele diz o seguinte: os evangelhos foram escritos para que os seus leitores deem a ele os seus significados. A desconstrução busca mostrar que o texto de um evangelho não contém em si mesmo sentido ou significado. A maioria dos estudiosos concorda que uma biografia de Jesus em escala completa é impossível. E está certo. No século XX, apareceram diversas biografias de Jesus. O Strauss escreveu, o Renan escreveu, Harnack escreveu. Os três teólogos liberais. Albert Schweitzer, em sua obra Em Busca do Jesus Histórico, é também uma obra muito combatida, muito lida, muito criticada, porque ele quer trazer o Jesus, só o Jesus histórico, né? Só o Jesus histórico. O próprio Jesus, corajosa, mas tolamente, olha só essa afirmação, pensava que Deus haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos, imediatamente elevando ao mundo entre as nuvens do céu, com o intuito de estabelecer o reino sobre a terra. Isso, naturalmente, não ocorreu, mas, para Schweitzer, Jesus tornou-se uma figura trágica e misteriosa, difícil de ser entendida pelo homem moderno. Então, olha só o tipo de frase, de afirmação que esses caras usam nos seus escritos. Então, ele diz que Jesus pensou tolamente que Deus ia ressuscitá-lo. E que Jesus foi uma figura trágica, né? Então, por que eu trouxe uma leitura tão ácida dessa, né? É para vocês terem contato mesmo com esse mundo da teologia liberal e que a gente precisa ter em mente que a gente tem que dialogar, não no sentido de concordar, mas dialogar no sentido de provar, né, que as escrituras realmente são inspiradas e verdadeiras. Agora, para você ver o ministério de Jesus, né, a vida dele, leia o capítulo seguinte do livro de Gandhi, você vai ver ali falando realmente o ministério, a atuação de Jesus, por onde ele andou, o que ele fez. Mas isso você já tem um certo costume, né? Você já tem uma certa familiaridade. Eu te apresentei esse texto agora porque talvez você não tinha tanta familiaridade, contato com alguns teólogos liberais e o que eles falam acerca de Jesus. O pior, pessoal, é que esse pessoal é lido dentro da igreja, estudado por muitos irmãos inocentemente, irmãos que não sabem, por exemplo, que aquele Schweitzer chama Jesus de tolo.